E aí, isso não iria fazer sucesso jamais, cara. O sucesso que essas redes, que essas IAs que a gente tem hoje tem, elas vêm pelo fato de você pergunta, ela te responde, né, cara? Sim. Agora imagina você perguntasse qualquer coisa e ela mandasse probabilidades. Aí você que se vira com a probabilidade, entendeu? Então. Que é, por exemplo, previsão do tempo. É uma probabilidade. Tem 40% de chance de chover amanhã. Que é o que falam, né? Você sai de guarda-chuva ou não? Aí é uma decisão sua. Exato. Eu vou tomar uma outra decisão, ele outra. E eu não posso reclamar depois pro pessoal. Pode. Ele errou, entendeu? Agora, uma coisa é chegar, ChatGPT, amanhã chove, ele vai falar, sim, amanhã vai chover. Aí você leva guarda-chuva e não chove, aí você pode ir atrás do ChatGPT e pegar ele, entendeu? Mas aí tem um grande lance. Na verdade, a maior parte de tudo que é IA é de fato probabilística. As pessoas não entendem que o que é um modelo. Ele é um modelo probabilístico. O que é machine learning? É probabilístico. Machine learning a gente usa muito em e-commerce, por exemplo. Isso. Então, as pessoas que mais compram o produto tal têm mais probabilidade de comprar o produto Y. Então, ele tenta te mover esse produto na sua lista para você, de repente você clica no produto. Então, existe essa tentativa de fazer o sistema aprender, dado compras anteriores, o seu comportamento, como o Google é o campeão de fazer isso. Eu tava até brincando que eu fico abismado, que eu estou no TikTok. Não estou no TikTok, na verdade. Eu estou fazendo qualquer coisa, conversando com a minha namorada e falando, a gente podia falar sobre o aspirador de pó Dyson. Pronto, na hora. Eu juro, não é nem uma brincadeira mais. A gente abre o TikTok e a primeira coisa que o desgraçado me mostra é a porcaria do Dyson. Então, existe toda uma tecnologia que faz parte do guarda-chuva IA, que já é usado há décadas. A gente só não chama de IA, não é tão sexy. É só estatística, probabilidade. Porque no coração, cara, na alma de todos esses algoritmos, o que você tem são modelos estatísticos. Modelos estatísticos. É estatística, pô. Lá no fundo, se você for entrando, até nas redes neurais, né? A base das redes neurais são coisas de estatística. Eles estão cuspindo números. Mas, Fábio, eu te interrompi para você explicar o que era rede neural quando você estava no pensamento maior. Você estava vindo lá de trás e você parou em rede neural. O que você ia continuar a partir disso? Então, uma rede neural, aí vamos ser um pouquinho mais formal só. Tá. Imagine que existisse uma forma universal de resolver qualquer problema. No caso, problema matemático, mas que a gente pode representar as coisas do mundo real como matemática, então, teoricamente, representa tudo. Então, uma tentativa de fazer isso é o que a gente chama de redes neurais. Rede neural, dado uma certa quantidade de inputs ou treinamentos, eu tento parametrizar, ajustar esses várias engrenagens para ela cuspir um modelo para que toda vez que eu faço uma pergunta similar, ele me devolva uma resposta parecida com o que eu treinei. Então, ela hoje em dia, para fazer contas, por exemplo, então na escola você teve que decorar 500 equações, não sei se decorou, passou, não passou. Decorei na época, decorei, né? Hoje eu não lembro. Decorou, mas na época, bem no dia você decorou. Antes até após, com conta, DD, gente, para perante posto, sem V igual a V0, S igual a S0. Preposições, tudo isso. Tudo isso você decorou. Então, imagine que existisse uma máquina que eu não precise decorar nenhuma delas e ela deriva todas essas equações. O que é derivar? Vamos lá. Digamos que eu não preciso saber decorar essas equações. Eu consigo resolver a conta sem precisar dessas equações. Só que para fazer isso, aí eu tenho um trade-off. Se eu sei a equação, basta plugar os números na equação e ele me cospe a resposta. Se eu não sei a equação, eu tento medir uma série de... toda vez que eu começo a velocidade a 100 km por hora, eu termino a viagem em 1 hora. Toda vez que eu começo a viagem a 90 km por hora, eu termino em 1 hora e 10. Toda vez que eu começo a minha viagem em 80 km por hora, eu termino em 1 hora e 20. Então, se eu pegar todos esses dados de treinamento, aí eu consigo prever. Se eu começar a 50 km por hora, provavelmente eu vou levar 1 hora e meia. Ele não sabe a equação, mas dado esses dados que eu dei para ele, ele fica ajustando os parâmetros e ele chega na resposta próxima, parecida, entendeu? Do jeito antigo, eu precisaria dar a equação. Eu precisaria programar essa equação. Mas e se eu não precisasse? E se eu só medisse as respostas, eu fico tentando, meço as respostas e falo, toda vez que eu tento 1, vem 2. Toda vez que vem 2, tem 4. O que você deriva disso? Então, essa rede neural, ele vai ajustando esses numerozinhos, e aí toda vez que agora eu faço uma pergunta que eu não treinei ele ainda, da velocidade que eu não treinei, 20 km por hora, quanto tempo você acha que vai levar a viagem? Ele vai cuspir
muito próximo do que seria se eu tivesse jogado na equação. Não quer dizer que vai ser exato. E depende da qualidade desses dados de treino. Claro.